Aí dizem que falta tempero na comida e quando vão falar o que falta dizem que é sal e pimenta. Sinceramente, o que tá faltando é uma cebola refogadinha com alho. Oi, olha eu aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou Giovana, dona deste canal e das redes sociais. Então já se inscreve aqui que tem uns vídeos todas as quartas, meio-dia e meia e me segue lá nas redes que eu já apareço com mais frequência. Ah, e se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e comentário. Daqui a um tempo, provavelmente vai ser lançada a nova temporada de MasterChef. Mais um ano do programa e mais um ano que os meus amigos vão me perguntar o porquê que eu não me inscrevi nele. E a resposta é simples, eu não tenho pique pra cozinha do MasterChef. Saber cozinhar e saber cozinhar pro programa são duas coisas bem diferentes. E não é nem só porque lá no programa você tem que fazer umas comidas gourmet, né? Umas coisas que eu nunca comi na vida e que uma pessoa normal, né? Uma pessoa média brasileira também nunca comeu. Mas é cada ideia que o programa traz. Vai me dizer que você nunca estava assistindo, você olhou um prato e pensou assim, eu não comia isso nem de graça. Quem dirá pagando o preço que eles vão cobrar? Outra coisa, cozinha pra mim é um lugar pra relaxar, então não importa, eu vou pra cozinha quando eu quero fazer uma coisa gostosa e também quando eu quero ter alguns minutos de lazer fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. Aí você vai pro programa e você tem 40 minutos pra fazer um prato completo. Tipo assim, não que eu nunca tenha feito, né, realmente uma refeição em 40 minutos, mas é na sua casa, com as suas panelas, com o seu fogão, você já sabe como é que cada coisa funciona, né, você sabe onde tá tudo. Agora lá não, lá você tem que achar os pratos, achar as panelas, escolher o que você vai fazer, comprar e tudo isso aí em 40 minutos. Gente, sinceramente, eu iria me estressar e eu tenho certeza disso. E aí, o estresse que isso iria me dar, eu tenho certeza que seriam 50% de chance de eu jogar tudo pro alto no meio de uma crise de estresse e os outros 50% seriam divididos entre eu entregar comida crua pro jurado, sabe, sem estar preparada direito, e a outra parte entre eu sair com a minha mão toda cortada, porque é claramente isso que iria acontecer se eu fosse tentar fazer as coisas com pressa. Algum dedo meu ia sair prejudicado dessa história. A propósito, aonde que entra o alho e a cebola naquela cozinha? Sim, já vi a cebola lá não sei o que, alho assado com não sei o que, mas sinceramente, cebola e alho são refogadas no óleo para você temperar a comida. É o tempero básico da culinária brasileira. E tá aí outra coisa que seria um problema para mim no MasterChef: nomear os pratos. Eu gosto bastante de assistir MasterChef. Na verdade, eu já assisti mais, hoje eu assisto um pouco menos, mas eu gosto de acompanhar e todas as vezes que eu assisto o programa eu percebo que existe um nome complicado para praticamente todo tipo de comida. Inclusive comidas que talvez você já tenha comido e você não saiba que ela tem um nome especial. Por exemplo, aioli. Aioli para mim é maionese. Aí você vai me dizer, ah, mas não é a mesma coisa. Pra mim é, eu iria chamar de maionese. Outra coisa é o macarrão. Macarrão é macarrão. Todo programa aparece vários tipos de nomes de macarrão. É ravioli, é talharine, é não sei o que. Mas macarrão é macarrão. E eu me perguntar o que eu fiz, eu ia falar macarrão. E nessa mesma lógica, que é um acompanhamento comum pro macarrão, temos os molhos, que pra mim também chama molho. É pesto, é bechamel, é tártaro, é italiano, é não sei o que. É molho. Eu iria acabar chamando de molho. E quando me perguntasse o tipo de molho, o máximo que eu ia fazer é falar o molho e do que ele é feito. Por exemplo, molho de tomate. E não seria por ignorância nem por arrogância, seria por uma questão de hábito e acessibilidade. Se você for parar pra pensar, o MasterChef é um programa pra família brasileira e a maioria das pessoas não faz ideia da existência desses nomes. No programa eu descobri até que existem pratos para combinar com a comida. Na minha cabeça, prato que combina com a comida é aquele um que não deixa você derramar tudo. Então, por exemplo, prato fundo é para sopa, prato descartável para o churrasco e prato raso para quando não tem nenhum outro prato limpo na sua casa. E além de tudo, ainda tem o tamanho das porções. Se você, assim como eu, vem de uma família grande e que tem de certa forma uma tradição na cozinha, né? Então que toda festa tem bastante comida, que a comida é uma coisa que reúne as pessoas, a cozinha, né? Tem todo aquele ambiente, você vai entender o que eu vou falar agora. Mas na minha cabeça é muito mais fácil eu pensar e planejar um almoço de família para uma festa para várias pessoas do que fazer um prato com aquela micro porção de comida do programa. Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é bacalhau com brócolis. Olha o tamanhinho desse brócolis. Sinceramente, tem mais prato do que comida nisso aqui. De novo, mais prato do que comida. E esse lance de colocar mistura como prato principal vai contra os princípios básicos do brasileiro. E esse aqui? Sinceramente, se me entregassem ele, eu ia pedir para trocar, porque eu iria pensar que isso aqui é um prato com o resto de migalhas de uma pessoa, que ela já comeu e deixou aqui e acabaram me entregando o prato sujo. Além da questão de como fazer a comida, porque provavelmente na primeira vez que alguém dissesse que a minha carne passou do ponto, né, que ela queimou,
provavelmente iria vir aquela resposta típica do churrasco, de quando o churrasqueiro tira a carne um pouco mais bem passada e alguém reclama disso, que é aquela uma mais ou menos assim: se você queria a vaca viva, deveria ter me avisado antes de eu pegar ela no açougue, porque aí eu trazia ela direto do pasto. A mesma coisa para quando eles criticassem uma comida que eu fiz, mas com os ingredientes que eles deram, porque o programa é cheio dessa história de dar umas coisas nada a ver para os participantes, né? Então pedir para que eles cozinhem com ossos, com cérebro, com cabeça e esse tipo de coisa. Então, basicamente, se eu levasse o prato e o jurado dissesse que tá ruim, provavelmente iria vir uma resposta mais ou menos assim: ah, então você me traz asinha de frango pro churrasco e quer que eu tire picanha da churrasqueira? E todas as variantes, dependendo de cada família e lugar que você tá dessa frase. Mas eu tiro o chapéu para sobremesas do MasterChef, porque na maioria das vezes elas parecem ser bem gostosas e dão vontade de comer. Maioria das vezes porque sempre tem alguém para desandar tudo. Tipo isso aqui. Mas elas também são para quem tem um autocontrole bem grande do estômago, porque geralmente elas costumam ser pequenas, assim como o resto das refeições. Então, se você é uma pessoa meio compulsiva por doces, eu acho que você iria acabar ficando com vontade. Mas como é a sobremesa, eu de certa forma passo um pano, porque a intenção é que você já tivesse cheio na hora que você vai comer ela. Então ela é meio que para fechar a refeição. E nesse lance das provas sempre tem a famosa caixa misteriosa, né, que é uma caixa que fica sobre a bancada de cada jogador e que quando eles levantam tem ingrediente surpresa embaixo que eles precisam usar para cozinhar. E nada me tira da cabeça que essa caixa misteriosa é basicamente a representação da geladeira e do armário do brasileiro médio. Tudo bem que existem várias coisas que aparecem nessa caixa que você nunca nem viu na vida, que a gente nunca comeu, coisas que são extremamente caras, mas a situação que aquela caixa envolve é muito comum para a maioria das pessoas que moram nesse país. Vai me dizer que não é a rotina do brasileiro lembrar do nada que tem que comer, que tem que almoçar, que tem que jantar e que não preparou nada e que não está em condição de pedir alguma coisa e então tem que abrir o armário, a geladeira, todas as portas que tiverem na cozinha, ver o que tem lá e ver o que dá para fazer com o que ele tem. E no final você termina com uma cebola que estava perdida na geladeira, um tomate que estava esquecido por lá, meio pacote de macarrão que tinha sobrado da última refeição, meio saquinho de molho de tomate que sobrou de um estrogonofe que você fez, e aí você tem que juntar tudo isso aí e fazer um prato para você comer e às vezes até para mais pessoas comerem. E essa combinação de comida até que tá tranquila, né? Dá para combinar bem todos esses ingredientes. Existem algumas vezes que a combinação de ingredientes que você tem na sua casa é um pouco mais complexa de trabalhar do que isso. E aí você tem que tirar uma refeição disso. E muitas vezes as pessoas têm até que alimentar uma família com o que tem ali e ainda fazer aquilo ficar gostoso, né? Ficar atrativo para que todo mundo queira comer e coma com um certo prazer. Olha isso aqui. É a cara da janta não planejada. Parece que você vai abrir a sua geladeira, você vai abrir o seu armário e vai encontrar algo desse tipo. Ou isso aqui, parece um almoço que você não estava esperando que ia ter que fazer e agora você vai. E existem os casos tipo esse aqui, porque esse eu preciso admitir que iria me deixar um pouco estressada e brava, além do normal, né, dessas caixas, justamente porque só quem já tentou descascar um coco e descascar milho sabe como é uma atividade chata, demorada e que às vezes pode dar bastante trabalho e gerar alguns acidentes. Mas assim, dá pra fazer muita coisa gostosa com esses ingredientes. O milho, né, só ele cozido já é gostoso por si só. O coco simplesmente cru já é muito bom. É porque no programa você tem que elaborar mais os pratos, né? Mas assim, daria até pra você entregar eles quase que da forma natural que já ia ser gostoso. Só que eu falo tudo isso, mas eu admiro muito quem participa do programa. Primeiro porque eles trazem entretenimento pra mim. Segundo, porque eu considero que já sai vencedora a pessoa que aguenta uma crítica do Fogaça. Porque vocês já viram a cara dele? Se ele dá uma crítica pra mim me olhando daquele jeito, eu já ia ficar emocionalmente estável. Outro caso é o Jacan. Se o Jacan critica uma comida que é tradicional na minha família, né? Então, por exemplo, eu fiz um prato que a minha avó costuma fazer e ele disse que esse prato é ruim, eu ia ficar pessoalmente ofendida. E eu até sei que a crítica não é assim, mas eu iria ficar chateada de verdade. Sair com todos os dedos da mão intactos também já pode ser considerado um prêmio, porque a quantidade de acidente que acontece no programa e a quantidade de acidente que provavelmente eu iria acabar me envolvendo por estar fazendo as coisas com pressa são inimagináveis. Então assim, eu critico, eu brinco, eu dou aquela zoada, mas na primeira oportunidade eu tô assistindo o programa. Mas assim, eu assisto até a pessoa que eu tô torcendo sair, porque aí eu fico chateada e brava. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, diz se você concorda com o que eu disse, se tem alguma situação do programa que você se identifica, né? Se você é um telespectador do MasterChef, não esquece de mandar para aquela pessoa que você gosta, que você sabe que gosta do MasterChef, ou que seria uma ótima participante do MasterChef se ele não fosse um programa de comida gourmetizada. E até o próximo vídeo.